way back a year ago. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Desenrola Podcast, que hoje vai falar sobre um tema delicado. Será que a não monogamia é o futuro? Será que a monogamia está em crise? Hoje a gente conta com Zá Oliveira e Gabriele, que vão se apresentar logo mais. A gente está sempre com a parceria com a Lucena, que vocês já conhecem, o Destá Podcast e as fotos do Rierson Marcos. Tudo vai estar na descrição desse vídeo. Tenho aqui ao meu lado Michele Rincon. Riquinha! Menina, esse assunto, eu não diria que é um assunto, vamos dizer assim, do presente ou do futuro, não. Ele é um assunto que ele permeia, eu acho que é a história da humanidade, que vem à tona mais recentemente, até porque muitos autores estão tratando isso em livros, em terapia. Mas vamos deixar os nossos convidados falarem mais, porque o bate-papo, gente, tá incrível. Zá Oliveira, desenrole-se pra gente. Afinal de contas, quem é Zá? Olha só, Qual né? o pronome que você usa? Já começa logo, vamos... Perfeito! Pra mim, pode usar qualquer pronome, Tá. né? Me identifico como uma pessoa não binária. E quem eu sou, né? Pergunta filosófica, né? Demais. Mas vamos Aqui é só básico. avançando. Né? Primeiro, uma pessoa não monogâmica, né? Que é importante aqui posicionar isso dentro do podcast. Além de uma pessoa não monogâmica e não binária, eu atuo dentro da medicina de família e comunidade, que é a minha especialidade de atuação, e sou sanitarista, né? Então, eu estudo a perspectiva das ciências sociais e humanas dentro da saúde, né? E aí, dentro desses temas, entra não monogamia, família, essas constituições, essa historicidade, como isso se dá, né? Além disso, sou de João Pessoa, né? Aqui do ladinho. Mas eu estou aqui em Natal faz um tempo já. Então, sou praticamente natalense de coração. Um tempo são 10 anos, né? 20 anos? Um tempo são 10 anos, né? Então, enfim, fica... Né? Já quase. Já quase, né? Já quase mudei de lá. Então, são cidades bem irmãs. É verdade. Estamos aí. Gabriele, desenrole-se pra gente. Falei certo, é Gabriele mesmo? Gabriele. Agora o sobrenome é que é chiquérrimo também, né? Ela é toda maravilhosa. Desenrole-se. Boa noite. Olá. Bom, pode me chamar de Gabs, tá? Não precisa ficar me chamando de Gabriele sempre. Bom, eu sou quem eu sou. Muitas coisas. Mas eu sou... Tem pronome de preferência? Ela mesmo. Me identifico como uma mulher cis, bissexual. Sou mãe, né? Sou mãe da Gal, que tem 5 aninhos. E sou professora de história. Sou antropóloga, né? Fiz mestrado em antropologia. Faz um tempo que estou afastada aí da academia, mas meu coração de antropóloga permanece. Sou professora de yoga também. Sou filha de um terreiro de Jurema, aqui, né, de Natal. Como vocês podem perceber pelo meu sotaque, eu não sou daqui. Mas sou um pouquinho mais de longe do que Zá, né? Sou de São Paulo, né? Do interior de São Paulo. Mas já tô aqui também, moro em Pium faz mais de 10 anos. E é isso, assim. Também sou mãe de uma potiguar, então me sinto... É como eu. Também tenho filhos potiguar e já me sinto quase como que potiguar também, gente, por osmose, né? Me sinto, sim. Agora, aproveitando que você é antropóloga, eu já queria logo passar para você uma primeira pergunta, porque é uma questão essa da não monogamia, né, que a gente vem trazendo mais recorrentemente nos últimos tempos, mas que na humanidade é algo que a gente, na história, já vê há bastante tempo. Se dá para a gente, de repente, até refletir, será que a humanidade já não veio, assim, já não surgiu não monogamicamente, a cultura trouxe a monogamia para dentro da sua, vamos dizer assim, da sua formatação social? Com certeza. Eu acho que esse conceito de não monogamia, ele é um conceito mais atual, de fato. Mas, e aí a gente tem que tomar cuidado para não ser anacrônico, né? Pegar esses conceitos que a gente tem agora e aplicar, né, porque eu sou historiadora também, né? Sim, ótimo. Já lancei. Já vai mais um. Sou professora de história.
Então, a gente tem que tomar cuidado com esses anacronismos, né? De não pegar um conceito que a gente usa hoje, que foi formatado na nossa mente de hoje, e aplicar ele para outras épocas. Mas, se a gente for pensar realmente, a monogamia enquanto estrutura, né? Ela foi imposta a partir da colonização, né? Se a gente for pensar no caso brasileiro, né? No caso da América. Ela vem junto com a colonização. Os processos de imposição da monogamia dentro da Europa vão seguir outras coisas anteriores, né? Mas se a gente for pensar nas nossas populações tradicionais aqui, né? As populações indígenas, as populações nativas daqui, a forma de constituição de afetos, de vínculos, de parentalidade, de tudo isso, não era formatado em cima do que a gente entende por monogamia. Eram outros sistemas, né? Outras funções ali que a gente pode pensar, se a gente pode chamar isso de não monogamia. Talvez a gente não possa chamar de não monogamia, mas com certeza a gente pode dizer que não era monogamia. Não era monogamia. E isso, se a gente for pensar num contexto mundial, a gente vai achar várias outras formas, né? De vínculos, de criação dessas comunidades que vão ultrapassar muito essa ideia de família monogâmica, de criação, né, de filhos monogâmica, etc. Então, eu costumo dizer assim, que a gente pensar na monogamia é sempre a gente pensar em resgatar raízes, né? Resgatar ancestralidades, resgatar outras formas de vida, né? Sim. Dentro desse contexto, eu queria até aproveitar que a gente está no início do episódio e pensar naquelas pessoas que hoje não se consideram monogâmicas. De alguma forma, as reflexões em torno da não monogamia podem beneficiar as pessoas que se acreditam monogâmicas independentemente disso? Zá. Então, eu acho bem interessante, assim, resgatando um pouco da fala que Gabs traz, tem uma frase que eu gosto muito, que é: o futuro é ancestral, né? Que traz essa dimensão de que muitas coisas que são nossas proposições para o futuro já eram construídas antes. Claro que sem anacronismo de entender que era o mesmo movimento que a gente faz hoje, né? Que não é, mas que a gente consegue rastrear essas raízes. Então, eu acho que a não monogamia parte de uma crítica do sistema monogâmico, de uma forma de amor romântica, exclusiva, e que vai derivar uma família e uma forma de criação dos filhos, por exemplo, e de divisão do trabalho doméstico e de cuidado. Então, eu acho que pensar criticamente a monogamia é interessante até para pessoas que se acreditam como monogâmicas. Então, é importante para ver o que na monogamia não satisfaz a pessoa, o que ela não acha interessante, o que ela quer modificar. Porque se a gente fica no universo mono, a gente não se abre para pensar outras possibilidades, né? De relação e de construção familiar. Não monogamia significa promiscuidade? Então, é uma questão, né, que todo mundo levanta com relação à não monogamia, né? Primeiro, é importante partir de um ponto que a gente não tem uma visão negativa de promiscuidade, né? Eu ia falar, defina a promiscuidade. Que é por si só, a promiscuidade é um conceito que ele tende a gerar uma negatividade sexual, né? De julgar pessoas que vão ter múltiplas parcerias sexuais, né? Então, a não monogamia não vê isso enquanto negatividade, né? Então, não se tem um orgulho de não ser promíscuo, né? Tem várias conformações de não monogamia. A não monogamia é muito plural, é muito diversa, diferente do sistema monogâmico, né? Que tem uma formatação específica. A gente pode adentrar mais isso dentro do podcast, né? Mas tem conformações de não monogamia que você não tem uma pessoa, né, com várias e várias parcerias sexuais, né? Você pode ser uma pessoa não monogâmica e ser assexual, por exemplo, né? O sexo não ser uma questão para você. Então, eu não diria que a promiscuidade atravessa toda não monogamia. E até para colocar aqui, respondendo até o que você perguntou, né? Defina a promiscuidade, né? Pela definição
clássica, promiscuidade denota um comportamento sexual, na maioria, sexo casual, frequente com muitas pessoas ao longo do tempo, sejam elas conhecidas ou desconhecidas entre si. Então, ele não define ser bom ou ruim, simplesmente coloca... Geralmente tem essa carga moral, né? Sim. Mas se a gente for pensar assim... pessoas solteiras, que se denominam solteiras, são promíscuas só porque são solteiras, né? A gente vê uma situação cada vez pior, assim, de pessoas dentro da monogamia, né? Que acham que estão ali numa exclusividade e estão aí com comportamentos sexuais de risco, levando doenças, né? Levando para os seus parceiros. Já devem lidar com isso principalmente para as parceiras, né? Principalmente as mulheres ali acreditando naquela monogamia, não usando camisinha, né? Não usando métodos aí de proteção, de fato, porque acreditam naquele companheiro, naquela exclusividade e descobrem muitas vezes até em situações bem vulneráveis de gravidez, né? Que estão com... Porque faz, né, os exames... ISTs também. Faz os... Não, eu digo assim, na gravidez descobre que tá com IST, sabe? Sim. Porque você é obrigada a fazer os exames de pré-natal, né? Se você tá fazendo um pré-natal correto, você vai passar por isso. Isso acontece corriqueiramente, né, Zara? Exatamente. Com certeza. Eu já tive até um caso, Gabs, que eu atendi, né? Foi. Na unidade de saúde, que eu tava fazendo a consulta de pré-natal. Tinha a parceira e o companheiro dela, né? Que achei bem interessante ali na consulta, que é uma raridade, né? Que deveria ser algo bem comum. E aí, no meio do atendimento, ela foi ao banheiro e ele ficou só na sala. E aí ele confessou que ele estava tendo relações sexuais desprotegidas, né? E a parceira grávida, né? Ele tinha relação sexual desprotegida com várias pessoas e com a parceira, né? Então, tinha um alto risco dessa pessoa contrair infecções sexualmente transmissíveis, né? Algo que a não monogamia entende também é que a monogamia ou a promessa de uma monogamia sexual não é um método para prevenir ISTs, né? Porque se fosse um método para prevenir ISTs, a gente não teria nada disso acontecendo. Como a gente tem hoje, né? Então, a gente acredita que a prevenção na sexualidade deve ser da esfera individual. Você deve pensar seus métodos, o que você quer usar. E isso é uma discussão que a gente tem nas relações não monogâmicas, né? De como a gente vai fazer, né, a contracepção, de como a gente vai fazer o controle das ISTs. Então, é uma conversa franca e aberta que a gente tem. Que para um casal que se diz monogâmico é impensável falar. Não, se você for trair, use camisinha. Né? Imagina. Isso não surge na conversa. Não né? surge. Então... ouvindo vocês falarem, eu penso que muitas pessoas se retraem quando são monogâmicas e ouvem discursos não monogâmicos por pensar que a segurança da relação está em risco. Então, será que eu vou continuar tendo uma parceria que eu possa confiar e tudo mais? Dentro de um contexto não monogâmico, faz sentido ter uma relação principal e outras acessórias? Temas polêmicos. Assim, temas eu acho que é mais importante. Primeira coisa, né, pra gente entrar em temas polêmicos, é entender que a não monogamia, ela é uma negação de algo. Mas ela não é uma proposição de uma coisa. Então, dentro da vivência da não monogamia, a experiência não monogâmica, ela é muito diversa. Então, vai ter pessoas que vão, no seu arranjo ali, construir algumas hierarquias, né? Algumas prioridades, vão construir relações que vão ser mais centrais e outras que vão ser mais casuais ou frequências diferentes, né? Frequências afetivas diferentes entre os parceiros ali. E vai ter algumas outras formas de relação que vão buscar uma horizontalidade maior, vão buscar essa quebra de hierarquia. Então, assim, o ideal, o horizonte ideal maravilhoso para você ganhar o prêmio de pessoa mais ética do mundo é você não ter uma relação central, é você não ter hierarquias, é você não ter prioridades, é você tentar criar uma dinâmica cuja frequência... porque frequências iguais também acho... impossível e também acho que nem é o ponto.
Porque a gente também não tem frequências iguais com amigos, com pessoas da família, com irmãos, com filhos. A gente, né, tem a dinâmica da vida. Então, eu acho assim, mas o ideal é você não ter realmente essas hierarquias e você criar uma dinâmica de frequências que seja saudável para todo mundo, né? Que seja conversado, que seja exista essa honestidade. Agora, nem sempre é possível, nem sempre as pessoas estão... todo mundo que está envolvido ali tem um grau de maturidade mesmo, de vivência naquilo para construir. Mas eu também não acho que a gente tenha que ficar caçando carteirinha. Que a gente fala muito disso. Não vamos caçar carteirinha. Você começou, você ainda não conseguiu desconstruir ter uma relação central e ter outras. Ok, você já está dentro da não monogamia. Você já está questionando muitas coisas. Você já está construindo muitas coisas. Então... segue aí, sabe? E é também mais complicado quando a gente fala em relações centrais, porque existem situações, por exemplo, de mães, né? Mães, pais, pessoas que cuidam de crianças. Olha, é difícil você achar uma pessoa que vai cuidar dessa criança e vai se responsabilizar, né? Da mesma forma que você, mãe ou pai, se responsabiliza. Imagina uma rede maravilhosa, horizontal, perfeita, em que é muito difícil criar. A gente não vive numa comunidade. A gente tá o tempo todo tentando ser contra o sistema, ser contra as estruturas. Então, a gente está o tempo todo... É um movimento contracultural, sabe? Então, a gente não está numa comunidade indígena. Gostaria muito, mas não estamos. Numa comunidade indígena, você não vai falar de relações centrais, você não vai falar de hierarquia, você tem todo mundo cuidando da criança. Mas a nossa sociedade, que é voltada para uma individualidade, que é voltada, né? É uma sociedade o tempo todo buscando o neoliberalismo, buscando... a competição, buscando a individualidade, buscando atomizar as pessoas, muitas vezes, numa situação de ter filhos, né? Outras pessoas que às vezes dependam de você, não necessariamente filhos, né? Mas você cuida de outras pessoas. Às vezes, vai ser importante que você tenha uma pessoa que vá ficar mais ali, que vá se responsabilizar junto, que vá segurar o BO ali junto com você. E outras que vão naturalmente... segurar menos. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair numa coisa assim de... ter mais frequência com alguém, necessariamente a hierarquia, né? Ter uma relação que morar junto com alguém, necessariamente a hierarquia. Morar junto com alguém, necessariamente você tá... não sendo responsável com outras pessoas, né? Não é ético. Então, acho que tem muitas nuances, né? E tem muito... um dos pontos que eu acho bem interessantes no que se estuda ou no que se fala sobre a não monogamia são os acordos. Sim. Né? O que funciona para um casal ou para um trisal, para um grupo, para aquele que está se relacionando, é um formato que pode ser diferente de outro grupo, de outro formato, e as coisas elas vão se arranjando, as relações elas vão se arranjando, de repente, em formas de posicionamento de afeto. Eu acho que é uma palavra muito bem colocada, né? Porque quando a gente fala de relações não monogâmicas, eu tendo, vou colocar colocar em primeira pessoa, eu tendo a pensar no lado sexual quando é muito mais uma questão, pelo que eu já li, de afeto do que a questão meramente carnal. Né? E aí eu venho trazer também para vocês aqui um caso que ganhou repercussão nacional há 2 anos, que foi o caso do Arthur, né? Que tinha 8 companheiras lá em João Pessoa, passou por várias críticas em relação a isso. Fica à vontade aqui. Luciana, nossa parceira, por favor, você também, viu, Zá? Porque a gente conversa tanto aqui, água e petisco. E enfrentou muitas dificuldades, porque ainda existe uma sociedade muito... nós somos ainda muito conservadores e hipócritas mesmo. Porque na hora que a gente deixa de discutir o desejo, os afetos, né? Não, se eu desejar na minha mente, então não tem problema. A traição está só na mente. Estou só pensando na pessoa do filme, mas eu estou aqui com o meu parceiro. Sim. Né? Então, quer dizer, eu acho que a abertura da discussão para outros níveis é muito saudável. E aí eu queria
perguntar para vocês como é que vocês viram esse início dessa discussão com o caso do rapaz que tem 8 esposas. De alguma forma, abriu mais outros olhares para a poligamia, para a não monogamia. Como é que você vê isso, Zá? Eu acho que é interessante a gente pensar, né, nessa estrutura e nessas questões que Gabs trouxe, né? É importante a gente entender que a crítica que a gente faz à monogamia é estrutural. Então, a gente está num sistema estruturado em torno da monogamia. Então, não tem como a gente sair caçando as carteirinhas das pessoas. O que significa caçar as carteirinhas? Caçar a carteirinha é dizer, por exemplo, tem pessoas não monogâmicas que vão dizer que se eu tenho hierarquia, eu seria monogâmico, né? Tem gente que até você fala... não é não monogâmico o suficiente, você é monogamia com glitter. Monogamia com glitter é bem comum de falar. Raiz e Nutella. Eu tenho, tipo uma carteirinha da OAB, uma credencial, Exato. assim, né? É que nem também sou uma pessoa bissexual, a carteirinha da bissexualidade vive sendo caçada. Sabatina, né? o tempo inteiro. Tá ali, peraí, ficou com quantos homens, quantas mulheres? Eita, fiquei com 20 homens e 5 mulheres. Não, você não é bissexual o suficiente, né? Ai, meu Deus. Então tem essa ser coisa... pra um, né? Tem que fazer... Ser né? Planilha. Que nem a planilha dos afetos. Assim, não, esse afeto eu encontrei uma vez a cada 15. Então, todos eu vou ter que encontrar um a cada 15. Eu coloco numa planilha, um encontro na quarta, outro na quinta e outro na sexta, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar por esse lado. E é pra gente ver como a nossa sociedade é estruturada em torno da monogamia, que não tem uma possibilidade da gente construir uma conjugalidade do ponto de vista jurídico com mais de 2 pessoas. Inclusive, é crime, né? Sim. Quando as pessoas falam que a não mono está crescendo a ponto de oprimir a monogamia, eu já gosto de jogar essa, né? Sim. É crime, né? O que é muito ruim, porque como a gente vai pensar numa família múltipla, em múltiplas pessoas que a gente pode envolver afeto, se a gente não consegue dar uma segurança jurídica para a relação, né? Não pode organizar um acordo conjugal que rompa com a monogamia, né? Como foi o caso dele. Então, é importante a gente pensar nessa situação dessa estruturação que a gente tem. A lei poderia deixar livre, né? Você pode fazer uma relação de conjugalidade com quantas pessoas você quiser e da forma que você quiser, mas isso não é possível. Até a pessoa pode ir presa, né? Se for... E é importante também diferenciar quando você coloca, né, poligamia e não monogamia, porque rola muito essa confusão, assim, né? Muitas pessoas vêm, elas acham que elas estão falando de não monogamia, mas na verdade elas estão falando de poligamia. E aí eu sempre falo, gente, não é a mesma coisa. Porque a ideia de poligamia, ela é uma ideia... Ela é um sistema, né? Que existe, inclusive, em alguns lugares, alguns países, né? Em que o homem pode realmente ter várias mulheres, isso é até desejado, isso é um símbolo de status, né? Muçulmanos. Isso, eu não sei se todos os lugares, né, dessas legislações, assim, muçulmanas, mas eu sei que, enfim, tem alguns lugares que isso é desejado, isso é um símbolo de status até, né, quanto mais mulheres você tem... Isso só vale pro homem. Isso só vale pro homem. Então, ela é uma estrutura... patriarcal, é uma estrutura machista, né? É uma estrutura que se parece, na verdade, muito com uma monogamia. Na verdade, é uma monogamia com mais pessoas. Então, a poligamia, ela não está colocando a monogamia em xeque. Em nenhum momento. Ela só adiciona pessoas, mas para um mesmo sistema. O que é diferente da não monogamia, que ela está quebrando, né, essa estrutura. Então, é importante fazer essa diferenciação. Perfeito. Exatamente. Para a gente entender isso, né, que poligamia não é não monogamia. A gente falou que tem muitas polêmicas no meio não monogâmico, mas eu diria que esse é um consenso, né? Que poligamia não é não monogamia. Né? Então, isso aí é algo que é tranquilo. Tá pacificado. Né? Tá pacificado. Podemos dar o check. Assim. Para todo mundo isso é válido, né? Não conheço... Não, inclusive, vocês gostaram dos petiscos? A gente amou, assim, perfeito. Queria dizer que vocês vão receber um gift da Lucena, gift card, tá? Para vocês irem lá, já escolherem os que vocês gostaram mais. Perfeito. É bom que já estou experimentando todos. Degustação, aí você já vai no que gostou mais. Experimentar todos. Pode pegar. Essa é a ideia.
Tem um estudo aqui que a gente consultou da empresa YouGov, que revelou que em 2023, só 55% dos americanos idealizavam um relacionamento monogâmico, né? Então, a gente vê aí uma grande margem de pessoas pensando também na não monogamia. E um artigo da Super Interessante, já puxando para o Brasil, revelou que 89% da população mundial vive em países onde a taxa de casórios está caindo e o número de divórcios aumentando, olha só. Dentro desse contexto, muitas pessoas passam a se questionar se podem viver também relações não monogâmicas, mas por não terem vivido, não sabem se é algo seguro, se seria para elas ou não. Existem alguns sinais que a pessoa pode identificar? Será que eu viveria uma não monogamia? Será que seria saudável para mim? Ou será que eu só estou entrando aqui nesse movimento e eu, assim, em resumo, né? Se é monogâmico ou se torna monogâmico? Olha, eu acho que isso também é uma... A gente falou, né? É uma questão... Uma celeuma, mais uma. É uma celeuma, mas assim, eu acho que já é mais... já é mais estruturado na cabeça de muitas pessoas dentro da monogamia de que não é uma questão de identidade. É uma questão de escolha política. É uma questão de posicionamento político. Então, se a gente entende, né, que a política está permeando todas as nossas relações e não só o que a gente costuma ver como política, né, a política partidária, a política, né, institucional. Se a gente vai pensar a política passando por todas as nossas relações, quando a gente escolhe não ser monogâmico, quando a gente escolhe destruir, né, assim, não viver mais dentro dessa estrutura e de tudo que ela traz como consequência, isso é uma escolha política. A gente está se posicionando, a gente está propondo, né, algumas outras formas. Aí, diversas formas, como eu disse, né, não vai propor uma coisa só. Então, eu não acho que dê pra você pensar assim, será que eu nasci não monogâmico? Ou eu posso me tornar... É uma questão de escolha política. Todo mundo pode viver a não monogamia. Todo mundo pode escolher em algum momento da vida esse caminho, né? Optar por esse posicionamento político para si e para suas relações. Agora, eu acho que tem pessoas que talvez tenham tendências... às vezes, pela própria educação da pessoa, pela vivência da pessoa até ali, pela forma como ela se constituiu até a vida adulta, ela pode ter uma tendência a, sei lá, ser menos ciumenta ou ser mais aberta para algumas coisas, mas não que isso seja, não, eu nasci não monogâmico, sabe? Eu acho que sempre vai ser uma escolha. Mas vocês, Zay e Gabs, vocês já tiveram relações monogâmicas? Então, já tiveram essa experiência? Acho que é um ponto importante que Gabs coloca, né? Que a não monogamia é uma experiência, né? Então, Uma já escolha tive política. relações monogâmicas, mas a partir de um determinado momento escolhi construir relações não monogâmicas, né? Um ponto que Gabs puxou, né? Que aí a gente puxa todo o novelo, é a questão dos ciúmes, né? Tem um entendimento muito errado de que pessoas não elas não têm ciúmes. Nós transcendemos isso. A gente Quem me transcendeu. dera. Nossa, você é uma pessoa muito evoluída. Não sente ciúmes, né? E na não monogamia a gente entende que sim, a gente tem ciúmes, a gente não deixa de sentir ciúmes. A diferença é o que a gente faz com esses ciúmes. Com o né? sentimento, né? Como é Com trabalhado na sentimento, relação. Né? Primeiro é importante entender que ciúmes é um termo muito guarda-chuva e é um termo que não é específico, né? Então é importante você detalhar. Seu ciúmes é raiva da outra pessoa? Seu ciúmes é inveja de como ela está construindo as relações dela? Então, seu ciúmes é um trauma que você vivenciou no passado e que dói você vivenciar novamente, né? Então, é importante a gente mapear os ciúmes e trabalhá-lo coletivamente dentro daquela relação, né? A diferença da monogamia para a não monogamia é que a monogamia vai dizer: sou ciumento, logo você não pode ter nenhuma relação, né? Seja afetiva ou sexual com as outras pessoas. A não monogamia sou ciumento, mas eu não acho que o meu ciúme me dá o direito de legislar sobre como você vai construir suas relações. Você é outra pessoa, né? Os ciúmes são meus, eles não são... Eu acho que o né? negócio da monogamia é que, assim, estou com ciúmes e a culpa é sua.
você está me deixando com ciúme, então você tem que mudar a sua atitude para que eu não sinta mais isso. E eu acho que na monogamia a gente tenta cada um se responsabilizar mais pelo que está sentindo, né? Não que a pessoa está sentindo ciúme e você fala, dane-se você, resolva-se sozinho, né? Mas eu acho que é pensar, não, isso aqui é meu, por que que eu tô sentindo isso? Eu não posso simplesmente jogar isso para outra pessoa e pedir para ela resolver para mim. Né? Não é assim que funciona. E também não é cerceando a escolha dela que vai resolver alguma coisa, né? Agora, respondendo a sua pergunta, se eu já tive relações monogâmicas, então... Eu acho assim, eu tive uma, mas não dá nem pra dizer, assim, que ela foi o tempo todo monogâmica, porque ela começou, assim, monogâmica no, né, primeiro namorado, assim. Só que em um determinado momento, a gente teve uma única conversa ali que foi do tipo, aquela coisa, né? Ai, não, a gente quer ficar juntos para sempre. Então, se a gente quer ficar juntos para sempre, a gente tem que pensar, nossa, é muito tempo da vida, porque a gente é novo, né? Então, sei lá, pode ser que aconteça, né? Da gente querer ficar com outras pessoas. Pode ser que aconteça. Tipo, óbvio, né? Mas pode ser que aconteça da gente ficar com outras pessoas, e aí como é que a gente vai lidar com isso, né? Aí a gente teve, eu lembro até hoje, a gente tava na praia, assim, conversando disso. Daí eu falei assim, não, então se a gente ficar com alguém, a gente, assim, só precisa falar sobre isso se for alguma coisa que esteja muito envolvido, que esteja muito apaixonado, que esteja, né, colocando em risco aqui e tal. Que a gente não tinha parâmetro nenhum né, para falar sobre não monogamia, né? A gente tava lá, isso aí foi 2008. Então, eu não tinha parâmetro, né? Não tinha esse debate, assim, tinha, assim, mas a gente não tinha acessado, né? E era muito pequeno, realmente. E aí a gente teve essa única conversa e só. E aí a gente passou mais alguns anos naquela relação sem nunca mais falar sobre isso. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, se ele ficou com quem ele ficou, não sei. Eu fiquei com algumas pessoas, né? Mas, realmente, não desenvolvi grandes sentimentos, grandes afetos. Mas rolou, né? De ficar com pessoas. Então, isso era uma monogamia? Não, mas também não era uma não monogamia, sabe? Porque não havia essa conversa franca, né, assim, esse grau mesmo de construção de uma outra, de um outro tipo de relação mesmo, assim. E aí, depois dessa relação, as outras já foram mesmo conscientemente não monogâmicas, já nomeando assim e tal. E um ponto importante que você tinha falado antes, Vicky, é se a relação não monogâmica ela é segura. Aí a pergunta que a gente pensa é, se a relação monogâmica ela é segura, né? Se vocês conhecem alguém que tinha uma relação monogâmica e terminou o relacionamento, né? Ou se teve traição em relacionamentos monogâmicos, né? Que a gente conhece. Então, a gente vê que são coisas que... As relações, elas têm... Enfim, elas podem durar muito pouco tempo, serem mais ou menos intensas. Então, na monogamia também faz parte entender que as relações, elas são heterogêneas, né? E a gente respeita o ritmo da relação. Eu acho que é um paralelo bem absurdo, né? O mito de que a gente, sendo CLT, a gente está seguro no trabalho. Exato. E sendo empreendedor, não. A gente está ali numa maré, numa montanha-russa. Não tem segurança nem no empreendedorismo, nem na carteira assinada, por assim dizer, né? Exatamente. Justo. Às vezes são ilusões, mas muito tem a ver com o que você tá afim, né? Com o que tá fazendo sentido. Eu ia perguntar, vocês têm alguma sugestão, aconselhamento para alguém que esteja pensando em adentrar nesse universo da não monogamia? Estude. É importante para entender o que é não monogamia, né? E também experimente, converse, dialogue. Eu acho que a base que a não monogamia está assentada, além da crítica da monogamia, é o diálogo, né? Então, dialogar e conversar abertamente com as pessoas que você se relaciona é uma possibilidade de abrir caminho para não monogamia. E eu acho que é algo bem importante, Gabs, que a gente até falou, mas repetindo, né? Não vá se guiar pelos caçadores de carteirinha da não monogamia, porque senão vai ser um processo muito mais doloroso e você vai sempre achar que você não é não mono o suficiente para ganhar
a carteirinha da não mono. Então, eu diria que se abra, experimente, viva. Eu acho que a monogamia é uma coisa tão rígida, né? Porque a gente vai repetir essa mesma rigidez em um outro sistema, né? Criar outra norma, né? Quando eu falo estúdio, assim, que eu vejo muita gente que... Acho que hoje as pessoas estão bem mais abertas porque tem mais publicações em português também, né? Tem muita coisa nas redes sociais, livros e tal. Que é uma coisa, assim, que quando eu cheguei era tudo mato. Então, realmente era bem mais difícil, assim. Hoje em dia tá bem mais fácil para quem esteja afim. E eu vejo que as pessoas estão interessadas mais em fazer uma leitura e tal. Mas eu acho bem importante, assim, que as pessoas deem uma estudada. Claro que você não precisa... preciso tirar um PhD aqui antes de viver, né? Mas é importante, ao longo do que você tá vivendo, você tá vendo como outras pessoas lidaram com isso também, né? Então, assim, lendo tanto a parte mais teórica, que eu acho que ela embasa muito, né, a nossa prática, acho que é importante todo posicionamento político que a gente tem que ser embasado também teoricamente, né? Não dá para sair só na doida. Mas também eu acho que o importante é você procurar pessoas, você procurar grupos, você procurar a sua comunidade, né? Você procurar formar isso, assim, outras pessoas que você possa trocar ideia. Se você não tem na sua cidade, perto, né, de você, procurar grupos. Tem grupos na internet, né? Assim, eu acho muito mais legal quando tem grupos presenciais mesmo, né? Mas tem, sabe, pessoas ali que estão querendo falar sobre isso e trocar essas experiências é bem importante, assim. Gabs, e como é o seu diálogo com a sua filha em relação a essas questões? Então, ela não... Assim, eu acho que ela tá começando a entender... 5 aninhos, né? Ela tá com 5 anos. Ela tá começando a entender melhor, assim, essa questão de relações, assim, relacionamentos. Mas agora, eu também não tenho tanta pressa, assim, pra ficar querendo, né, assim, explicar muito. Mas, assim, às vezes eu falo, assim, algumas coisas até misturando com as questões de LGBT, assim, né? Tipo, porque eu sempre tive amigos, amigas, e eu também, ela já, apesar dela me ver muito com o pai dela, né? Porque a gente coabita, mas ela já viu, né? Eu tinha um relacionamento antes, que era com uma moça, e ela... Enfim, eu já tinha esse relacionamento com ela antes de Gal nascer. Então, ela viu Gal nascer. Tipo assim, ela pegou uma boa parte ali de Gal bebê e tal. Até hoje, assim, apesar da gente não ter mais o relacionamento como a gente tinha, mas eu não vetei, né, esse contato e tal. Pelo contrário, assim, eu... Né, criou um vínculo, né? Não tenho nada a ver com isso. Elas têm a relação delas. E... Só que, assim, eu nunca tinha... Eu não nomeava, não nomeio muito, assim, pra ela, sabe? Essa é minha namorada, essa é minha amiga, essa é minha... Sabe, assim, eu deixo meio que, assim, pra ela ir entendendo como é que as relações estão sendo formadas ali. Então, mas ela me via, né? Com essa outra pessoa. Só que ela era mais nova, então ela nunca perguntou nada. Ela só via. Aí, esses dias, eu tava... não sei o que eu tava falando pra ela. Acho que eu tava explicando isso, que ela tava com uma coisa de... a Barbie vai casar e não sei o que, né? Aí, eu sempre fico falando pra ela, filha, mas as meninas podem casar com as meninas também. Os meninos podem casar com os meninos também e tal, né? Já faz tempo que eu vou explicando. Toda vez que eu falo de novo, ela, eu sei. Eu falo, tá, mas deixa eu falar de novo. Só reafirmar. Só reafirmando pra você não esquecer. E aí, eu falei assim, por exemplo, né? Aí falei, né, dessa pessoa que eu me relacionava. E eu nunca tinha nomeado pra ela como namorada, né? E aí eu falei aqui, mas a mamãe namorava, né? Aí ela olhou assim pra mim. Mas o que é namorar? Aí eu falei, o que é namorar pra você? Devolvi a pergunta, né? Aí ela pensou assim, amor? Oh. Aí eu, sim, pode ser, né? É uma das coisas aí. Pronto, acabou. Ela não perguntou mais nada. Então, assim, eu tento trazer pra ela, assim, até numa lógica, assim, de família mesmo, assim. A gente tem uns amigos que a gente vê mais, assim, que a gente convive mais e que ela gosta muito e tal. Então,
por exemplo, aí eles começaram a aparecer nos desenhos dela, sabe? Ela ia desenhar a mamãe, o papai, o cachorro, não sei o quê. E aí, às vezes, aí ela começou a colocar, a tia tal, o tio tal. Então, assim, pra ela, eu acho... O que eu quero que ela entenda, o que eu quero, assim, o pai dela também, né? A gente tenta construir, assim, pra ela sem essas amarras, assim, sabe? Isso aqui é mais família do que isso, né? A mamãe é mais do que a tia. Não, temos ali várias pessoas que estão cuidando de você, que gostam de você, pra entender essa ideia de família de uma forma mais alargada, né? De uma forma mais estendida, assim. Então, mas assim, eu vou indo aos poucos, né? Porque 5 anos. Exatamente. Sim. Tantas perguntas também que as crianças dos casais monogâmicos fazem com 5 anos. Às vezes a gente tem até cuidado em responder algumas pelo próprio desenvolvimento, né, do sujeito. Então, acho que faz sentido. Zá. Eu ia falar isso, né? Porque também é uma questão que envolve as pessoas LGBTs, que sempre surge a pergunta. Mas como é que eu vou explicar pro meu filho que 2 homens, que 2 mulheres podem se relacionar? Da mesma forma que você explicou que um homem e uma mulher também podem se relacionar, né? Então, é deixar a discussão simples, assim. A criança, ela ainda não internalizou todas as estruturas da nossa sociedade, né? Então, é uma possibilidade de construir uma outra perspectiva de vida. Total. E elas são muito mais abertas. Eu já vi várias, assim, outras famílias que vivem na monogamia com crianças mais velhas, que já entendem mais. Nossa, não tem crise, sabe? Não tem grilo, assim. Quanto mais você levar a coisa de uma forma natural, mais a criança vai crescer, assim, ok, sabendo que esse é o mundo, assim, que são essas possibilidades, né? Pois é, o tempo está correndo, a gente já está se encaminhando para o final. E eu só queria fazer uma pergunta derradeira, porque a gente estigmatiza muito a não monogamia, né? É bagunça, é moda, é safadeza, é alguma coisa, né? E vocês trouxeram muito como um posicionamento político, que é muito interessante, alarga muito isso. Mas, na opinião de vocês, em relação à monogamia, agora rotulando a monogamia, ela é aprisionante, ela é careta? O que é a monogamia? Pois é. Então, se fosse Arthur Seabra, então. Eu deixei pra ele começar antes. Aí você, pronto, a gente vai... Você que é maravilhoso. Vai se complementando, assim. Então, pega os chips de batata doce. É só pegando a pipoca para acompanhar, né, o filme, né? Eu acho que da forma como a monogamia está estruturada na nossa sociedade, ela interdita várias possibilidades. Então, se a gente for olhar que ela interdita discussões e possibilidades, ela seria aprisionante, né? Eu acho que ela fecha possibilidades de diálogos e de conversa. Então, seria nesse sentido, assim. Eu vejo a não monogamia como um campo de construção de várias possibilidades, né? Inclusive de você se relacionar com uma pessoa e ser uma pessoa não monogâmica, né? Tem vários caminhos, assim. Não é porque você é não mono... é só não mono de verdade se tem 5 relacionamentos, né? Se for 4, é mais ou menos. Aí se tiver uma relação só, também não é, né? Então eu vejo como isso. Eu não vejo a monogamia como se fosse... A não mono como se fosse algo avançado e a monogamia algo retrocedido, enfim. Eu penso mais nessa questão de um sistema estrutural que interdita possibilidades, né? Essa seria a minha resposta, né? Pensando a monogamia. Gabs. Ótima resposta. Assina embaixo, pronto, acabou o episódio. Como relator. Sigo com o relator. Não, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar que... Se a gente pensar que monogamia e não monogamia não são modelos de relacionamento, a gente vai parar com essa ideia de um é mais avançado que o outro, um é mais careta, o outro é mais revolucionário, tipo... Porque aí entra nessa coisa de, porque é moda, porque... Sabe? É uma coisa até, assim, meio que que o veganismo já passou, sabe? Assim, de quando ele começou a ficar mais popular, aí vira essa grande disputa, né? Então, eu acho que monogamia e não monogamia não são modelos de relacionamento. A monogamia é uma estrutura, né? Ela estrutura a sociedade, ela tá
de mãos dadas aí, né, com o capitalismo, com o patriarcado, tudo faz parte dessa grande estrutura que a gente vive atualmente e já há algum tempo, né? E aí a não monogamia ela vai ser uma proposta de destruição dessa estrutura. Então, eu acho que ela é uma possibilidade de experimentação. E eu acho que a monogamia é uma possibilidade, Acho que ela não é... Não vou nem, qual foi a palavra que você usou? Aprisionante? Não, a outra. Careta? Careta. Não achei nem a questão de ser careta, mas eu acho que ela é conservadora. Uhum. Sabe? A monogamia, ela é conservadora, no sentido de que ela está querendo conservar essa estrutura. Ela está querendo conservar as coisas como elas são. E aí você pode optar. Se você quer conservar, beleza. Mas se você tá vendo que ela tem... furos aí, né? E que esses furos não dá para reformar, porque há quem diga que também dá para existe uma reforma da monogamia, né? Se você entende que não dá para reformar, então você tem que optar por outra coisa, assim. E eu acho que é importante também pensar que a monogamia, ela é vivida pelas pessoas de uma forma diferente. Ela é aprisionante, mas ela é mais aprisionante para as mulheres. Ela é mais aprisionante para as mães, né? Ela é mais aprisionante para as pessoas, para as mulheres de baixa renda, né? Em situações de vulnerabilidade. Ela é mais aprisionante para quem foi dito a vida inteira que não merece esses afetos. Então, quando ela acha uma pessoa, ela... Então, no geral, as populações em maior vulnerabilidade, elas estão mais aprisionadas na monogamia. Elas pegam o pior da monogamia, na verdade. Elas são mais oprimidas pela monogamia. Então, eu acho que é importante a gente pensar por esse lado também. Monogamia tá, mas quem tá vivendo isso? De que forma, sabe? Como é essa monogamia? E é algo, assim, muito... notável e notado na nossa sociedade potiguar mesmo, né? A quantidade, assim, num pequeno recorte, né, da convivência da gente, de homens que falam, não, olha, eu tenho minhas namoradas, minha esposa sabe e tudo bem. Eu falei, oi? Como assim? E ela tem namorados? Não, ela não. Não pode. Não, minha esposa não. E não é algo assim isolado. Então, assim, que bom que a gente está tendo essa conversa, que bom que a gente está abrindo esses olhares, porque não é simplesmente sobre taxar ou recriminar um ou outro. É sobre respeitar e é sobre amor. Então, acho que é muito válido esse bate-papo aqui. Obrigada, Gabs. Obrigada, Zá. Obrigada a você que está aí também acompanhando, o Vicky, que trouxe reflexões incríveis, porque eu acho que, à medida em que a gente vai se nutrindo com informações, com produtos Lucena, e com o diálogo aberto e sincero, a gente tem a possibilidade de crescer. Crescer individualmente e, na medida em que a gente cresce individualmente, como seres humanos, a gente vai crescendo e evoluindo enquanto sociedade também. Então, por isso, eu acho que essa discussão, esse podcast é mais do que necessário e foi muito bacana o bate-papo com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou. Estou satisfeita já, então só reiterar aqui os seus cumprimentos, Mi. E esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que, além de produtos Lucena, estão com a gente Rierson Marcos na fotografia e Desta Podcast. Até o próximo.